Vamos lá para mais uma leitura. Peço um pouquinho de paciência, eu estou um pouco fonha, um pouco resfriada, mas faz parte da vida. Momento de limpeza, de purificação e renovação. E, enfim, peço um pouco de paciência por isso. Vamos começar a nossa leitura. A pergunta é a seguinte: o que você precisa fazer neste momento por você? Então, o que você precisa fazer por você neste momento, enfim. Vamos ver qual a mensagem, tá? Eu sempre busco trazer aqui uma compreensão de que muitas vezes buscamos fora uma resolução, uma mudança, uma realização e não percebemos que tudo começa antes dentro, né? Então, assim, é necessário estar alinhado com quem realmente somos, né? Sendo verdadeiro com quem realmente somos, com nossos limites, nossos valores, prioridades, desejos, tá? E honrar tudo isso e se alinhar com a frequência daquilo que desejamos viver, né? Não tem como você ter algo se você não é esse algo ainda. É exatamente o que hoje, né, a maioria das pessoas, né, que trabalham com autoconsciência, autodesenvolvimento fala. É preciso ser para ter, né? Joe Dispenza, entre tantos outros mestres aí, tá? Então é sobre isso, tá? Vamos ver o que é que você precisa fazer por você nesse momento. Às vezes achamos que precisamos fazer mais e mais e mais, né? É sobre atitude, é sobre compromisso, é sobre exigência, né? É sobre forçar muitas coisas, às vezes, tá? As situações, e não percebemos que primeiramente precisamos entender que estamos fazendo isso porque que estamos querendo validar algo ou porque sentimos que falta algo, né? Então, primeiramente fazer por nós, né? Nos alinhar com essa voz interior, para que a partir daí possamos ter atitudes alinhadas e também manifestações realmente que com certeza acontecerão de uma forma muito mais leve e fluida, certo? E muito mais conectados com quem realmente verdadeiramente somos. Ok? Diante de toda essa introdução, vamos lá. Como você já sabe, né, tem essa luz aqui nesse horário. As leituras são totalmente intuitivas, então na hora que eu sinto de fazer uma leitura, é o momento que eu paro para fazê-la, tá? Então, fazemos como podemos. É assim que deve ser. Ok. O que você precisa fazer por você nesse momento? São 3 opções. Ok. O que você precisa fazer por você nesse momento? Vamos baralhar mais um pouco. Ok. Eu vou ler a mensagem, tá? Sinta, né, aí qual é a voz interior, o que sua voz interior diria pra você nesse momento, né? Seu eu superior, o que ele falaria pra você nesse momento, ok? A opção 1 é cuidado com o que espera dos outros. Às vezes, as pessoas simplesmente não podem dar aquilo que esperamos. O mesmo acontece em relação a circunstâncias e projetos. Opção número 2. O amor tem várias faces. Ele pode ser acolhedor, mas também severo. Use a sabedoria e haja com o coração. Isso é coragem. Se precisar ser duro com alguém ou consigo mesmo, não titubeie. Opção 3. Concentre-se. Fazer várias coisas ao mesmo tempo pode tirar o foco da ação correta e indicar uma fuga da tarefa maior, ok? Confia na sua intuição. Ela vai direcionar você exatamente para a leitura que é para você, ok? Vou dar um tempinho aqui, espero que vocês consigam enxergar bem com essa iluminação. Mas vamos em frente. A gente se vê na sua leitura. Vamos lá, para quem escolheu a opção 1,
Vamos ver qual é a mensagem para você aqui, o que você pode fazer por você nesse momento. O que mais você precisa fazer por você nesse momento? Aqui pede muita... Primeiramente, os números 77 pode ter algum significado para vocês, tá? Também você pode pesquisar na internet o que essa mensagem quer trazer para você, ok? Mas aqui fala muito de você perceber os seus limites, né? Aquilo que você tem que estabelecer com limite. Posicionamento aqui, tá? Você está em uma nova fase da sua vida em que você deve confiar nessa nova fase. Pode ser um novo projeto, né? Pode ser, enfim, um relacionamento, seja o que for, tá? Tem uma nova fase para você. Eu sinto uma energia também muito de projeto aqui, de novos inícios, tá? Relacionado a isso, a vida material também, principalmente. Mas aqui fala muito de você não se auto-sabotar, não duvidar das suas capacidades, né? Não duvidar da energia que você está colocando, tá? E também não dar força às energias externas. Então, assim, pode ter pessoas querendo se intrometer de alguma forma, né? De alguma forma desviar você do seu caminho também, ok? Uma energia que de alguma forma quer puxar você, né? E fazer você não confiar nessa nova fase que você está vivenciando. Essa nova fase pode ser também uma nova postura sua, onde você deve realmente se priorizar aqui, tá? A mensagem que tem para vocês é cuidado com o que espera dos outros. Às vezes, as pessoas simplesmente não podem dar aquilo que esperamos. O mesmo acontece em relação a circunstâncias e projetos. Não é sobre o projeto em si, não é sobre uma relação em si, é sobre a forma que você se coloca nessa relação. É sobre como você se sente nessa relação. É sobre os seus princípios, é sobre a sua postura diante disso. Então, fala muito de você ter esse olhar sincero sobre você. Sobre você realmente confiar no seu poder. Um rei de paus é uma energia poderosa, é uma energia de liderança, né? É uma energia de pessoas que vieram realmente assumir um posicionamento, né? E que tem muito potencial, tá? De alcançar o que quiser alcançar, né? Tem uma energia de impulso, de fogo, de sedução, certo? E essa sedução não é só sedução relacionada à energia sexual, mas de você ser magnético diante daquilo que você quer atrair, né? Saber lidar com essa energia, certo? Com a sua própria energia, né? Então tem uma energia muito de autoafirmação, ok? Tanto que tem um leão aqui nessa carta, ok? Então, assim, é uma liderança interna que nesse momento você realmente deve manter. Então, assim, eu quero realmente me posicionar desse jeito, eu quero ir nessa direção, eu quero começar isso, eu acredito nisso, e não vou deixar nada me desviar desse caminho. Nem as dúvidas, nem as pessoas, né? Nem as questões externas também, que pode vir de alguma forma, né? Me puxar para trás. Alguns padrões também, uma autocobrança excessiva também, cuidado com essa energia, tá? Porque é muito você honrar exatamente isso, o que tem valor para você nesse momento, né? É um chamado para que você, Sete de Paus, fala muito nessa energia sobre isso, né? Se escutar, tá? E se reconhecer nesse lugar. Então, muito mais do que esse projeto vai te proporcionar é a confiança e a energia que você está colocando nele, né? Então, não é sobre a expectativa do que vem, é sobre realmente um comprometimento com quem você é, tá? E com o que você sente que é hora de fazer nesse momento por você, ok? Então, é muito um chamado para que você realmente confie na sua energia, confie na sua intuição, tá? Não desvie do seu caminho, também reconheça os limites necessários, tanto no lugar de cobrança de você com você mesmo, como também das energias externas que de repente pode vir de alguma forma querer atrapalhar, ou com palavras, ou com comentários, né, ou com criando dúvidas que na verdade a certeza do que você quer, ela tem que vir internamente dentro de você, ok? Eu vou clarificar essas cartas para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais. Acho que essa carta eu consigo vir pra cá com ela e subir um pouco aqui.
Vamos lá. Vocês vieram manifestar coisas grandiosas, tá? Tô falando de pessoas com grandes poderes aqui, tá? Uma energia realmente de muitas habilidades, de muita força, muita coragem, né? Pessoas ambiciosas, e ganância não é sobre ambição, ambiciosas que vieram e devem desejar realmente, né? E sentir-se merecedores de ter o que querem ter na vida. Viemos aqui para isso, experienciar e viver a melhor vida que podemos viver. Não é à toa que é uma única experiência, tá? Então não se permita menos que isso. E é uma energia de você estar usando sua energia, né? Seu potencial, suas habilidades, né? Usando os seus recursos nesse momento para uma nova fase da sua vida, tá? Tem um encorajamento, tem uma força, tem uma garra, uma determinação, tá? De ir em busca dos seus sonhos, né? Da vida que você deseja realizar, ok? Cuidado exatamente com você, muitas vezes, desconfiar de que você chegará lá. Desconfiar de que você é capaz disso, né? Desconfiar de que você está no caminho certo. Você sabe. Existe uma voz interna que ela sabe exatamente quem você é. Existe uma voz interna que ela sabe exatamente o que você tem que fazer. É essa voz que você tem que honrar. Cuidado com essa carta, com exatamente como fala. Aí, o que espera dos outros, tá? E uma expectativa, como você dependesse do resultado para que você confiasse em quem você é, para que você honrasse o potencial que você tem, para que você se validasse, tá? Então, assim, não é sobre o que você conquista fora que diz se você é bom, o que você tem fora que diz se você tem valor. Muito pelo contrário. É quem você é dentro, quem você afirma ser, o que você todo dia faz com propósito, com intenção, tá? E por você, que exatamente mostra, manifesta fora, provando que você é isso, tá? Então, simplesmente é uma energia interna que manifesta o que é fora. Você não precisa de nada fora para provar quem você é, ok? Então, assim, você vai manifestar, você vai atrair, alinhado com aquilo que você realmente afirma que você é capaz, aquilo que você realmente quer, tá? E a ação que você vai ter e direcionado a isso. É exatamente uma energia de uma nova fase na sua vida, de muito mais força, de muito mais empoderamento, tá? De realmente estabelecendo limites. Isso aqui entra na minha vida, isso aqui sai da minha vida. Não tem mais espaço para algumas coisas, tá? Também não tem mais espaço para autossabotagem. Se as coisas não estão como eu quero, eu vou fazer ela ficar, tá? Eu vou realmente me posicionar, eu vou exatamente cada vez mais confiar nessa energia que eu tenho internamente me impulsionando a esse movimento. Um movimento que é muito sábio, um movimento que é muito constante, um movimento que é muito consciente, tá? Então, assim, são pessoas que de alguma forma vieram liderar. Podemos falar de empreendedores na vida de vocês, tá? Se vocês tiverem relacionamentos desafiadores, forem energias, relações que vieram realmente mostrar para vocês exatamente essa energia, do limite que você precisava estabelecer, do que realmente valia ou não valia a sua energia, tá? Trabalhar muito a sua autoestima, tá? O seu poder pessoal de alguma forma, ok? E a confiança principalmente em você. Então saiba de que as experiências que você teve emocionais foram um trampolim para que você pudesse se olhar como agora você é chamado a se olhar, tá? E possivelmente você já está nessa nova fase, tá? Fala muito uma fase de autoestima, de autocuidado, certo? De respeito por si mesmo e percebendo que as vozes fora só existem quando você as escuta. Se você reconhece, analisa e percebe o que é seu e o que é do outro, você fica exatamente com o que tem valor para você. É uma energia poderosa, tá? De reconhecimento do seu potencial, né? De usar essa energia que você tem. Vocês estão com a energia realmente muito magnética, estão atraindo as coisas para vocês, tá? E é exatamente você confiar no seu poder de atração. Confiar de que o que você emana, você atrai. Então, perceber o que é que você pode agora cada vez mais usar, né, com uma energia sua mesmo, ok? Com essa energia cada vez mais de você se honrar, se reconhecer, se valorizar, se escutar também, você, e confiar nesse sonho que você está para manifestar. Tem uma energia de manifestação muito forte para vocês, ok? Mas também eu sinto uma energia também muito voltada de muitas pessoas aqui que quiseram realmente se curar da autossabotagem, né? Quiseram de alguma forma silenciar algumas vozes externas também que de alguma forma atrapalhavam vocês, tá? Então, assim, o medo do outro, né? A desconfiança, né? Se era bom o suficiente, o medo do julgamento de alguma forma também. Insatisfação também, de muitas vezes por insegurança desviar dos seus caminhos, né? Então eu tava fazendo algo, de repente eu desistia desse sonho, então, e é muito voltado por uma questão mesmo de não sentir, né, amparado, forte o suficiente para
manter-se firme nessa intenção, nesse propósito, mas agora tem uma firmeza, diferente daquela energia. Então, assim, constância e persistência, né? E essa energia que você está trabalhando é exatamente o que você deve manter dentro de você, tá? E cada vez mais afirmar. E percebendo que vocês estão cada vez mais realizando, principalmente esse desejo, esse sonho de conhecer uma força e um poder que muitas vezes você desconheceu, né? E que muitas vezes fez você ficar insatisfeito com você mesmo. Por muitas vezes dar espaço para as pessoas, situações que na verdade agora se afastam porque você estabelece um limite. E muitas vezes por desviar de um caminho que no fundo você sabia que era para você, era seu, e só você podia realizar. Então tem esse lugar de você indo em direção aos seus sonhos, com muita confiança, com muita liderança, com muito poder pessoal, muita autoafirmação, muito reconhecimento da sua coragem também, tá? Muita sabedoria que vocês têm. Aqui são pessoas que têm uma grande sabedoria, têm uma energia, como eu falei já algumas vezes, de muita liderança, que inspiram muitas pessoas por ser exatamente quem são, tá? E é exatamente isso que você deve fazer por você. Usar a sua energia a seu favor, primeiramente se escutar, confiar em você e perceber de que quando você afirma que esse é o seu lugar, é isso que você quer, é isso que você vai fazer, não tem ninguém que desvie você desse caminho, tá? Além de você, quando você duvida desse potencial que já existe em você. Existe uma abertura de caminho lindíssima para você. Se você tem um projeto que você quer começar, algo nas redes sociais, né? Um sonho, alguma coisa que você quer iniciar na sua vida, tá? O momento é propício para isso. Se não é uma nova fase, é uma nova fase interna relacionada ao projeto, pelo menos. É uma nova fase interna que você está nesse momento vivendo com você mesmo, de muito amor próprio, de prioridade, de autorrespeito, de limites, tá? De escolha por você. E agora, mais do que nunca, de realmente confiar em você e não deixar muitos gatilhos que você tinha antes, de insegurança, né? De começar e desviar desse caminho, né? De muitas vezes estar insatisfeito, mas talvez não confiar que você poderia avançar e superar essa limitação interna, tá? Esse bloqueio que muitas vezes eram condicionamentos, medos, traumas que você tinha, tá? E que agora você está nessa nova fase de falando, não, é exatamente isso que eu sou, é isso que eu vou trabalhar em mim, é nesse lugar que eu vou me cuidar, tá? E isso aqui naturalmente traz uma nova fase que vai você se posicionar diferente e assim também ser vista de uma forma diferente e conquistar lugares que talvez você não idealizava que você talvez iria conquistar, tá? Mas que é exatamente um lugar que você está cada vez mais sendo reconhecido por você e naturalmente sendo visto, né, a partir do seu meio profissional e social também, que traz realmente para você uma virada de página muito positiva, tá? E é uma mudança tanto pessoal como também financeira, profissional na vida de vocês. E é exatamente isso que você deve alimentar cada vez mais, ok? Reconhecendo de que o caminho que você está trilhando, não há dúvida, é sobre você escutar essa voz interior que sabe exatamente o que chama você a fazer, ok? Essa energia tem uma guiança interna muito forte em você. Você está vivendo algo que agora é como se você estivesse vivendo um alinhamento de você com você. Muito que eu falei na introdução desse vídeo, tá? Então, assim, é você se alinhando. Sabe quando você fala assim, poxa, valeu a pena passar por tudo porque eu precisava me despir de algumas camadas? Algumas velhas identificações, né? Percepção de quem eu era, tá? Muitas ilusões. Então, tudo que eu vivi foi um porquê, teve um aprendizado. Fomos ensinados a ser quem não somos. E aqui você realmente está reconhecendo quem você é de verdade. Então, tem esse lugar de você realmente vivendo, né? Alinhado com a sua verdadeira essência, tá? Então, tudo que você faz, ele está sendo divinamente guiado. Confie em você. É o momento de você colocar os limites necessários, sim, a tudo que pode ser um lugar de desvio do seu caminho. Também há uma voz eterna que talvez faça você ainda ter esse lugar, sentir que as coisas não estão, que você não está pronto, né, de realmente fazer algum tipo de dúvida ou questionamento, enquanto na verdade, no fundo você sabe, tá? E se alguma coisa vem sendo algum tipo de dúvida, desvio, é exatamente esse lugar que você deve afirmar. É o momento de você perceber de que a forma que você se vê é exatamente o que vai fazer você refletir fora o que você quer viver, ok? Mensagem final. Aqui você deve realmente olhar para as relações, para as parcerias, tá? As expectativas que você coloca no outro, o poder que você dá ao outro. E aqui não necessariamente é só relacionamento, né? É você dar poder. Eu tenho uma decisão profissional para fazer, eu quero me colocar profissionalmente assim, eu quero agir na minha vida dessa forma.
e o outro me faz duvidar, né? De alguma forma é uma projeção. Muitas vezes um julgamento, né? Ou realmente um medo do julgamento, certo? Um lugar que muitas vezes faz você negar a sua verdade, que faz você de alguma forma se bloquear, que faz você não se reconhecer, tá? Diante de muitas vozes externas que não falam sobre você. Então é muito um lugar de você realmente se reconhecer, tá? Perceber exatamente esse lugar do que é você, do que faz você sentir completo, do que realiza você, e percebendo que as vozes externas só tem poder quando você dá a elas o devido poder, ok? Então é um posicionamento de você parar de duvidar daquilo que você é, daquilo que você tem para entregar. Aqui pode ter um medo muito forte de ser vulnerável, tá? De ser sensível, né? E perceba de que empatia, sensibilidade, vulnerabilidade não é fraqueza, é poder. Se esse é você, use-o com sabedoria, tá? Permita a sua energia feminina vir à tona. Aqui pode ter um bloqueio do feminino, né? Desse lugar do acolher, tá? Do se nutrir, do se amar, da sensualidade, da sexualidade, da intuição. É um trabalho interno sobre isso nesse momento que deve acontecer, ok? Percebendo que o outro, ele só tem o poder que você está dando porque você está dando esse poder. Então, cuidado com o que você espera dos outros. Então, assim, o caminho, ele é individual, né? Por mais que estejamos aqui cada vez vivendo em coletivo, nós só mudamos o outro, inspiramos o outro quando exatamente mudamos a nós mesmos, né? Não é a partir da palavra, é a partir da ação que nós inspiramos o mundo e fazemos uma revolução, uma transformação, muitas vezes silenciosa, mas muitas vezes poderosa, tá? Então é sobre você exatamente se posicionar. Fala muito de cuidado, o que você não quer ver nas parcerias, né? Quem são as parcerias que você precisa enxergar, o que você não quer enxergar, mas muito relacionado à forma que você se entrega a ela, muito relacionado à forma que você também não se entrega, por medo, por se bloquear, por insegurança, tá? Exatamente porque um lugar, quando você sente que você se auto-julga, você tem medo do julgamento. Quando você sente que você não é bom o suficiente, você tem medo que o outro não veja que você, né, de alguma forma veja o que você vê também em relação a você. Então é sobre você ver em você e muitas vezes perceber que o que você projeta no outro, uma expectativa, um medo, um julgamento, é uma voz interna falando de você olhar para você. O outro é um reflexo. O que eu vejo é você olhando para você de uma forma diferente, né, e parando de olhar para fora e vendo que fora simplesmente está te dando a oportunidade de você olhar para dentro, tá? Então permita-se ser quem você é uma energia de entrega emocional, de abertura, tá? De você realmente colocar de alguma forma o seu valor, a sua voz, a sua presença no mundo, ok? Com muita confiança e realmente percebendo cada vez mais que você está olhando para você, né, de uma forma que talvez você nunca olhou, tá? E que é o momento de você se permitir ser o que você sempre esteve, que foi, na verdade, ou sempre esteve latente em você, de se despertar dentro de você. E esse momento é um momento de florescimento muito importante para você, ok? E que vai trazer, está trazendo e trará ainda mais muito sentimento de satisfação. Tem uma satisfação interna, né? Tem um lugar de autorrealização, né? Tem um lugar de você sentir que você encontrou você, muitas vezes o que você achou que faltava dentro, tá? Mas tem uma realização de um sonho também, a partir de uma cura, de umas fases com pessoas, relações do seu passado e relações também que você muitas vezes tinha de comparação com o outro, né? Ou de insegurança relacionada ao outro, porque tem um lugar de você realmente confiando nos seus sonhos, fazendo acontecer, né? E percebendo no dia a dia o que verdadeiramente realiza você, ok? É uma energia de que se você estava de alguma forma se negando, se bloqueando, inseguro, tá? Não se reconhecendo. Aqui tem uma luz que se ilumina, tá? Tem uma clareza, tem uma verdade que é colocada no mundo, que muitas vezes, desculpa, foi bloqueado, né? Foi negado, foi calado, mas que agora não tem mais espaço para isso, tá? É necessário você perceber de que como indivíduo, você tem que viver a sua individualidade, você tem que se autorrealizar e a partir daí é que você começa a perceber que muitas coisas que você projetou fora, a expectativa de uma realização a partir de um projeto, ou relacionado também a um relacionamento, tá? Ou ao olhar do outro, era exatamente algo que você, quando você trabalhava, quando você sentia, valorizava e lidava isso, que muitas vezes era uma expectativa do que você conquistava ou tinha fora, você percebe que sempre esteve dentro de você, ok? Então, assim, as decisões de olhar para essas relações de forma diferente, né, de se abrir e ser você cada vez mais, de se entregar, né, e confiar na sua intuição que está levando você exatamente para o que você quer conquistar, ok? A partir de uma cura muito significativa nas suas relações, principalmente na relação de você com você mesmo e na realização de algum tipo de sonho, tá? Que você está cada vez mais confiante em fazer acontecer e que esse sonho está
cada vez mais se materializando na sua vida, tá? E é o momento de você estar confiante, fazendo o que você tem que fazer primeiramente por você, ok? É isso que eu tenho pra vocês, espero demais ter ajudado, gratidão imensa, a gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá, para quem escolheu a opção de número 2, vamos ver o que é que mais você precisa fazer por você nesse momento, o que mais você pode fazer por você nesse momento. Olha, aqui claramente tem uma nova fase pra vocês, né? Eu tô falando de inícios, um pajem de espadas, um as de paus, um pajem de ouros, tá? Tem um as de ouros no fundo do deck, então assim, é uma nova fase. Possivelmente um novo projeto, ok? Que você tá começando um novo estudo, certo? A frase de vocês é a seguinte: o amor tem várias faces. Ele pode ser acolhedor, mas também severo. Use a sabedoria e haja com coração. Isso é coragem. Se precisar ser duro com alguém ou consigo mesmo, não titubeie. É como se fosse um chamado para que você confie nessa nova fase. Nesse momento que chama para você um comprometimento com algo novo na sua vida, ok? Algo que você será retribuído e algo que você tem muito a oferecer, ok? Aqui tem o Hierofante no fundo do deck, a carta da força e a carta do imperador, ou seja, tem um pouco da energia do número 1, ok? Mas assim, é uma energia que fala de conhecimento que você tem, poder de liderança que você tem, muito forte, ok? Grande sabedoria, cuidado também com certa rigidez aqui, mas é exatamente isso. Se você precisar ser duro com você, seja nesse momento. No sentido de, se você se cobra demais, seja mais amoroso. Se você também não se compromete com algo, se você desvia desse caminho, é o momento de se comprometer. Tem um novo estudo, um novo conhecimento, algo que está motivando você a ir em frente, certo? E o que pede para você é a confiança nesse compromisso. Cuidado para que você, muitas vezes, deixe de alguma forma, deixe você de se acolher quando você precisar também, ok? É sobre você manter uma constante, mas você ter a energia necessária em equilíbrio aqui. Eu vou clarificar essas cartas para entender um pouco mais do que é esse projeto. Entendi. O que acontece aqui? Caíram duas cartas e caiu na leitura número 1, ok? Aqui pode ter muita ansiedade. Aqui pode ter muita autocobrança, ok? Aqui pode ter muita insegurança de diante de algo novo que você quer começar. Vou ler novamente essa carta. O amor tem várias faces. Ele pode ser acolhedor, mas também severo. Use a sabedoria e haja com coração. Isso é coragem. Se precisar ser duro com alguém consigo mesmo, não titubeie. Exatamente. Eu sinto que você, nesse momento, tem que exatamente perceber que muitas vezes a sua voz interna, ela faz você se auto-sabotar. Ela faz você, muitas vezes, não estar em paz e confiante em um novo projeto, uma nova fase da sua vida que está começando para você, ok? Você está pronto. Nesse momento, o que você tem é o fundamental para que você dê movimento a esse projeto, a esse desejo, certo? É algo que muitas vezes você sente o impulso, mas você desconfia. Essa energia é muito de autossabotagem, né? É uma pessoa que não reconhece que nesse momento a sua voz interior, a sua intuição está guiando você para iniciar isso na vida de vocês, ok? Algumas pessoas podem ter iniciado, mas é uma nova fase que você está vivendo e que essa nova fase é ainda uma fase que gera muitos gatilhos de insegurança, muita ansiedade, muita autocobrança e muitos medos, tá? É momento de você estabelecer um limite sobre a sua voz, a sua mente, na verdade. Que a mente, ela mente. A mente só existe porque você a alimenta. Então, qual o pensamento você quer alimentar? O que você quer acreditar, certo? É muito sobre você perceber que isso, a sua mente, não deve fazer você paralisar. Ela deve ser um impulso para que você avance. Para que você, cada vez mais que tiver um pensamento de: será que é isso? Será que eu sigo essa intuição?
Será que eu dou esse passo, né? Será que isso vai me levar onde eu quero levar, que eu quero, né? Será que vai ter o resultado necessário? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu estou pronto? Todo esse questionamento, você vai exatamente a pergunta que é a negativa, você vai fazendo a positiva. Ok, eu estou pronto. É o momento. Eu confio na minha intuição. Eu vou fazer acontecer. É exatamente uma decisão de sair de uma dúvida, de uma estagnação e fazer o movimento necessário acontecer. Não é sobre pressa, não é sobre autocobrança, não é sobre ansiedade. É sobre confiança no movimento, dia a dia, passo a passo, fazendo o que você pode, né? Exatamente escutando a sua intuição, aprendendo a lição que você tem que aprender, tá? E os novos conhecimentos que você está adquirindo. E é uma nova fase para você, certo? Com muita paciência, com muita satisfação, com muito prazer, ok? Viver o processo necessário aqui, mas entendendo que é uma nova fase de muito potencial de crescimento para vocês, ok? Até porque traz um poder pessoal, é algo que vai lapidar você, que vai fazer você se autoafirmar, que vai fazer você sentir que você está pronto cada vez mais, que vai trazer confiança para você e muita liderança também, ok? Então, é uma energia que você simplesmente deve começar. Seja o que for que você está sendo intuído, você deve começar. Então, o limite é sobre uma voz interna. É a coragem realmente de você dar início a isso, tá? Precisando ser duro com você, seja. Então, essa dureza é sobre: chega, eu não vou mais pensar isso de mim, eu não vou mais alimentar essa dúvida, eu não vou mais deixar a ansiedade, a autocobrança. Quando eu precisar parar, eu vou parar, respirar, perceber que as melhores ideias vêm no silêncio, né? No descanso também, tá? Então, ter esse equilíbrio entre ação e não ação também é necessário para você, ok? Percebendo de que você está no caminho certo. Algo que você está intuindo começar, algo que você está começando ou já começou, é algo que é muito alinhado com você e trará muito potencial de crescimento para você. A energia sobre você exatamente dá um limite sobre a sua mente, que muitas vezes faz você duvidar, que traz inquietação, instabilidade, eu sei, e às vezes uma cobrança excessiva. Há um imediatismo, às vezes, que não é necessário. Você está começando uma jornada com energia muito poderosa, o processo é tão importante como o resultado, ok? E é exatamente a dúvida que deve ficar para trás. É o momento de avaliar onde você está, sim, onde você quer chegar, tá? E perceber que esse caminho, ele deve ser caminhado com prazer, com movimento, com constância, tá? E esse lugar de afirmação, tá? De que é exatamente o que você quer para você, certo? Tem uma energia de você trabalhando com algo, né, que é algo muito único também, certo? É algo muito único, é um projeto, é um conhecimento, é um estudo, mas que a forma que você fará é algo muito único, muito peculiar sua também, e que você deve perceber de que você deve, além da ação, deve ter uma escuta interna muito poderosa de você com você, porque tem um respeito ao seu tempo, respeito ao tempo do conhecimento, da análise necessária. Então, pede que você viva esse processo de alguma forma. Talvez tenha uma exigência por um resultado, um imediatismo, tá? Enfim, uma expectativa que muitas vezes faz você ficar ansioso, mas que você já está de alguma forma e logo logo começar a ver isso se materializar. Você vai começar a ver o movimento acontecendo, tá? As coisas se estruturando na vida de vocês relacionadas a isso que você está começando. Ok? Então, é muito sobre isso. Respeita seu tempo, tá? Para com essa autocobrança, muda a sua mente o que é necessário. A energia de você viver o processo, tá? De você perceber que o que você está colocando energia, ela é exatamente da forma que você deve fazer. A forma que você faz, ela é muito única e é assim que você deve fazer. É o momento de você cada vez mais, né, obter novos conhecimentos, aprimorar ou começar essa nova fase, mas com essa motivação que muitas vezes ela pode vir puxando gatilhos, né, de querer desviar, de querer paralisar ou de desconfiar de alguma forma, mas que é o momento quando acontecer, se você parar, respirar, ressignificar seus pensamentos, mudar o diálogo interno e continuar fazendo o que você está sendo intuído de fazer, ok? Tem algo que traz para você um fim de uma paralisação, um sentimento de estagnação. Talvez tenha uma sensação que você tenha de que as coisas estão paradas, as coisas não acontecem, né? É um processo muito lento. Você não está vendo o movimento, mas o movimento ele está acontecendo exatamente como tem que ser, tá? Quanto mais você fizer isso, se leve. Quanto mais você fizer isso com escuta interior, quanto mais você fizer isso com confiança, quanto mais você tiver um prazer. Sabe quando você está cozinhando, que você não está só cozinhando porque tem que fazer uma comida, tem que comer, mas porque você está ali escolhendo o ingrediente, né? Fazendo aquilo com muito prazer, né? Botando energia naquilo ali, entendeu? É isso. É um convite para que você faça isso. A pressa de chegar é o medo de não conseguir.
Então, cuidado com essa pressa, com essa expectativa, com essa ansiedade. Já sinta a realização em fazer o que você está fazendo. Já perceba de que o processo já é o próprio resultado, né? A perfeição é aquilo que você faz naquele dia com o que você tem. Não é sobre chegar em nenhum lugar, porque esse lugar ele não existe. Toda vez que você chega em um, você vai querer outro lugar, né? Então, perceba que o que você tem é esse dia de hoje, né? Faça desse dia exatamente o seu grande projeto, tá? É um chamado para que você realmente perceba de que, às vezes, esse limite que você tem que estabelecer é com você mesmo. E aqui fala, haja com o coração, sinta, né? Permita-se, escute-se, né? Perceba a sua motivação, tá? Perceba o que vale realmente a pena a sua energia, como é que você quer colocar essa energia, ok? É um movimento de muita transformação para você, ok? Tem uma mudança muito poderosa. Podemos falar de uma transição de carreira, né? De um projeto que você está mudando, um novo projeto que você está começando, um novo estudo que você está adquirindo, tá? Realmente é uma fase nova que está começando na sua vida e que quer que você viva exatamente a mudança, né? Esse processo, né? Que você vai olhar para trás e falar, poxa, olha onde eu já tô, né? Parecia distante o que já estava perto. Percebendo exatamente isso. Quando você vive aquilo como você já estivesse vivendo, tem uma frase de nível isso, enfim, não sei o nome dele, me desculpa, mas que viva o final, né? Ele fala, viva o fim, né? Já viva aquilo que você quer realizar, né? Já se sinta aquela pessoa, já esteja vivendo aquilo ali, porque o processo é exatamente o resultado final. Se não existir o processo, não tem o resultado, tá? Então, pede para você esse lugar mesmo de você estar se aprimorando, estar percebendo que nesse momento, o que você está começando, o que você está, essa nova fase, você está pronto para essa nova fase. E é sobre você fazer isso aqui de uma forma muito talentosa, certo? Muito confiante, certo? E muito satisfatória para você diante desse processo. E percebendo que a ação e não ação precisam de um equilíbrio também aqui, ok? Percebendo que a autocobrança pode ser algo que você estabelece com você porque você quer um resultado e muitas vezes é o medo do resultado, porque tem uma falta de confiança interna em um processo que você já está fazendo, tá? E a escuta interior e a mudança de diálogo interno é o mais importante para você fazer quando esses gatilhos de pensamento vierem até você, ok? Algumas pessoas podem falar de um trabalho manual também aqui, certo? Ou se não é um trabalho manual, tem muita energia no trabalho manual, mas pode não ser também, certo? Pode ser algo de escrita também que você tem, também muito forte, ok? Enfim, mas tem algo novo para vocês e que se você sente que está parado, não está parado, tá? É simplesmente tudo tem seu tempo, tem um ajuste. E quando você mudar a sua percepção sobre isso, de tipo assim, ai, que a coisa não está acontecendo porque está parado, você vai entender que você pode exatamente colocar, olha o que eu estou fazendo, né? E cada vez mais perceber o valor de cada passo que você dá, de cada conhecimento que você adquire, né? De cada movimento que você faz, tá? E que é exatamente esse movimento que faz você cada vez mais se impulsionar, se encorajar, se mover, vendo as coisas se materializar, ok? Percebendo exatamente o que é que você tem que ajustar cada vez mais. Então, tudo é uma preparação, tá? É ser como um bolo, tá? Ele está simplesmente no forno e logo, logo você tira ele do forno e você vê o resultado se materializar, ok? Então, é sobre isso, ok? Mensagem final para vocês. Cuidado com a autossabotagem, a mente paralisando você, insegurança que traz uma autocobrança desnecessária e excessiva. Você está fazendo exatamente o que tem que fazer. Solta o controle, tá? A roda da fortuna, o movimento, ele está acontecendo favorável para você. Se você muda sua frequência interna, o movimento externo acontece de uma forma muito mais positiva, muito mais leve, muito mais alinhado para você, ok? Então, assim, faça desse movimento um movimento mais leve. A autocobrança vem no lugar de você querer uma validação externa, de você achar que você precisa de algo, e quem precisa é porque falta, e quem falta vive na escassez é porque não tem, tá? É viver como exatamente você já tivesse realizado isso e percebendo que você simplesmente está fazendo o que tem que fazer, tá? Então é sair da falta para entrar no lugar da abundância. O que eu tenho nesse momento? O que eu estou fazendo nesse momento, tá? Percebendo que você está fazendo o melhor que você pode fazer. Muita autocobrança, muita autossabotagem, certo? Muita mente fazendo você duvidar. A mente, essa carta fala muito sobre isso. Então, perceba como ela está se vendo no espelho, que ela está vendo uma prisão mental. E olha a verdade, tá?
mudar a percepção que você tem sobre isso, mudar a percepção que você tem sobre esse projeto, parar os gatilhos e as vozes de medo, tá? E percebendo que vai com medo mesmo. Quando eu vim, para, respira, descansa, caminha na natureza, se escuta e fala, ok, tá tudo bem. Eu escuto você, voz, você quer falar isso pra mim, né? Mas assim, a partir de hoje, eu penso assim, eu acredito nisso, vou fazer isso acontecer, tá? Então é você vencer seus próprios gatilhos e monstros internos, tá? Percebendo que esse peso da cobrança é muito medo de faltar, muito medo de não estar pronto, muito medo de dar errado, tá? Mas você vence ele encarando ele de frente, né? Exatamente como eu tô falando pra vocês aqui agora, tá? Solta um pouco a carga e traz mais leveza para o processo, traz mais movimento, mais fluidez. Como é que você pode fazer isso, ok? Percebendo o limite que eu quero estabelecer nas suas vozes internas com você mesmo. O que você pode fazer também no sentido de trazer mais coração, trazer mais amor para isso, confiar na sua sabedoria, tá? Que você tem coragem suficiente, ok? E é exatamente isso, se acolher no momento que você pode se acolher. É exatamente isso. Muito mais do que estar realizado fora, conquistar fora e ter fora, é exatamente estar realizado dentro, né? Em movimento, em leveza, em fluidez. Perceba o seu ritmo, qual é o seu ritmo, o seu tempo, respeite o seu corpo, o seu templo, tá? Isso é muito importante para vocês. Então é muito você realmente parar de olhar para a falta e olhar o que você tem agora. Parar de olhar o que você não conseguiu fazer e olhar o que você conseguiu fazer. Parar de fazer listas intermináveis de coisas que você não consegue cumprir e colocar naquele dia aquilo que está dentro da sua capacidade de fazer, ok? Trazer mais leveza para o processo, mais equilíbrio, percebendo como é que você vai usar a sua energia assim e mais confiança no movimento, que é um movimento favorável para você. Quanto mais você soltar essa resistência, essa cobrança, esse imediatismo com o resultado, né? Solta que vem, né? Exatamente isso, a energia que fala muito de lei da atração. Se você já tem, por que você está com medo do resultado, né? Pensa que você foi no restaurante, né? Muitos exemplos que dá, até um livro que eu li. Minha gente, minha memória hoje tá péssima, mas enfim, foi um livro que eu li, que fala Limite Zero, se eu não me engano. Ele fala assim, pensa que você foi num rodízio, né? Você foi num restaurante, tem um cardápio. Você fez um pedido. Você sabe que o pedido vai vir, não vai? Você fica ansioso ali, o tempo inteiro agoniado? Não, né? Você já fez o pedido, entendeu? É isso. O que você pediu, você já está fazendo acontecer. Se você confia nele, vive o processo, tá ali vivendo o momento enquanto fazendo o que é dentro do seu alcance, né? O que você pode fazer, mas sabendo que vai vir, isso chegará para você. Então é isso, esse é o soltar. Simplesmente, eu estou colocando energia nisso, eu vou começar essa nova fase, eu vou começar esse projeto, esse estudo, esse conhecimento, né? E eu vou realmente fazer isso, no dia a dia, porque eu já sei que já é, eu já sei que já tem, eu já estou vivendo o final dessa história, entendeu? Eu simplesmente tenho que soltar o controle, viver o processo com prazer e satisfação e perceber que o tempo divino é o meu tempo interno também. Respeite o seu processo e solta esse movimento. A roda da fortuna é um movimento de sorte para você, ok? Mas de alguma forma você está mesmo segurando porque você não confia nesse movimento. Porque é exatamente o movimento que está sendo favorável para você. O que está acontecendo na sua vida é você ressignificando muitas coisas na sua mente também. Então, esse processo que você está vivendo de autocobrança, de crenças limitantes, sabe? De receios, de medos, né? De alguma forma, essa exigência excessiva, esse projeto, essa nova fase da sua vida está ensinando exatamente isso para você. E é tão importante quanto você chegar, de repente, onde você quer chegar, ok? Porque onde você quer chegar, você tem que estar pronto para chegar. E não é que você não esteja. É porque tem algumas questões na sua mente que você precisa mudar, alinhar, o que está acontecendo. E exatamente a partir da mudança de perspectiva que você pode ter e percebendo que quando vem um medo, um receio, uma autocobrança, você pode dialogar com você, como você dialogar com um amigo, e falando exatamente o que você gostaria de ouvir, certo? Impulsionando você a continuar e a confiar nesse movimento que é tão favorável para você, ok? Solta o controle. As coisas estão acontecendo, confia no movimento, o que você está sendo impulsionado a começar, a iniciar ou a manter constância no que você já está fazendo, é exatamente o movimento que trará um destrave na sua vida financeira, emocional, tá? E mudará muita percepção de você, ensinando você a confiar e viver mais do processo, respeitar seu corpo e seu tempo, tá? E perceber de que nada lhe falta, tudo já está com você, ok? Simplesmente é você perceber que você já tem nesse momento o que é necessário e dar valor ao que você tem nesse momento, tá? Usar a sua energia ao seu favor e não contra você, ok? É isso que eu tenho pra vocês, espero demais ter ajudado, gratidão imensa.
A gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá, para quem escolheu a opção de número 3. Vamos ver qual a mensagem que tem pra você. O que mais você pode fazer por você nesse momento. O que você precisa fazer por você nesse momento. Vamos lá. Número 44 pode ter algum tipo de mensagem para vocês. Engraçado que tem algumas conexões aqui. Eu vejo que nós, seres humanos, nos cobramos muito, né? Muita expectativa por resultado, né? Um sentimento de falta, então sempre falta, tá faltando alguma coisa, né? Então, assim, a energia aqui é exatamente isso. Um descanso é necessário, uma ação e não ação, então o equilíbrio entre fazer e não fazer, ok? Uma confiança no movimento, é muito relacionado à vida profissional, tá? Muita energia também na energia 2, de confiar no seu tempo divino, respeitar o seu corpo, o seu tempo, o seu ritmo também, tá? Isso é muito importante para vocês. O número 4 fala de, às vezes, muita autocobrança, muita exigência, né? Muito perfeccionismo, ok? O que pede para você nesse momento é um descanso, um equilíbrio entre ação e não ação, um sentimento de que parece que as coisas estão paradas, mas as coisas estão em movimento, nada está parado, né? Percebendo também aquilo ali, poxa, o que é que eu tô fazendo que não tá me satisfazendo? O que é que eu tô fazendo que não vale a pena a minha energia? O que é que eu tô colocando energia que eu preciso, né, de alguma forma colocar de uma energia diferente, que me traga mais prazer, né, que me traga mais entusiasmo, que me tire desse sentimento de estagnação, de desmotivação, tá? Então é como se fosse um lugar de você analisar e percebendo, ok, o que é que vale a pena a minha energia agora? Qual a tarefa que eu devo começar na minha vida, né? Qual a tarefa que eu devo fazer após a próxima tarefa? É como se fosse uma análise, né? De você ponderar. Vamos lá. Olha, que significativo. 44 e 88, tá? Pesquisando na internet vai ter um significado muito importante pra vocês isso aí. Mas vamos lá. É como se fosse um ponderar, né? Tipo assim, isso realmente é pra mim ou não é pra mim? Isso realmente me faz bem ou não faz bem? Fazer dessa forma é a melhor forma realmente, entendeu? Então, assim, é uma percepção de você percebendo como é que você pode ajustar o que você está fazendo. Como é que você pode ajustar o seu tempo. Como é que você pode ajustar a sua rotina, né? Como é que você pode fazer de uma forma que fique leve. Então, o que traz também pra você um sentimento de que eu tô fazendo, mas não está bom. Eu estou fazendo, mas não tem resultado, né? Eu estou fazendo, mas de alguma forma eu quero algum resultado, algum movimento, e eu não percebo também que o movimento está fazendo. É uma mudança realmente que você tem que ter e uma avaliação muito importante para você, ok? Porque tem algum tipo de controle de excesso na vida de vocês, né? De autocobrança, ok? De expectativa também de movimento. Então, percebendo de que quando você está fazendo alguma coisa, seja o que for, tá? Que você está fazendo com satisfação naquele momento, você não está na expectativa do que vem depois. Você simplesmente está percebendo que o momento é o próprio resultado, certo? Então, assim, é igual a qualquer coisa. Eu tô lavando um prato. Muito mais do que pensando o que eu vou fazer depois. Vou lavar o prato e vou agradecer por aquele momento que eu tô fazendo. Eu tô lavando um prato que tem comida. Senão eu não estaria lavando um prato, tá? Então, dar sentido para as coisas é muito importante para vocês, ok? A frase é: concentre-se. Fazer várias coisas ao mesmo tempo pode tirar o foco da ação correta e indicar uma fuga da tarefa maior, ou seja, quais são as suas prioridades. O que coloca para você em sentimento de movimento positivo. Eu estou me movendo com satisfação, com prazer, com sentido, com propósito, com intenção. E o que traz estagnação, o que me faz sentir desmotivado, o que me faz sentir que as coisas não estão andando, ou o que faz sentir que eu estou colocando energia em algo que não traz resultado para mim, tá? Então, assim, ou o que me faz muitas vezes estar fazendo muita coisa e sentir que eu não estou fazendo nada, tá? É uma coisa de você, é um momento de você avaliar isso e percebendo de que existem prioridades. Quais são as suas prioridades? E as prioridades sempre devem ser aquilo que faz sentido verdadeiro para você, que tem uma intenção real, né? Que tem algo, que tem um porquê de você fazer, tá? E você fazer esse movimento, ele ser leve, ele ser motivador, ele ser intencional, saindo de qualquer lugar, situação que traz estagnação, mas percebendo também que a não ação e a ação é tão importante como
tá o tempo inteiro em movimento e muitas vezes só fazendo, 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 porque acha que tem que fazer, tá? Muitas vezes você achar que você tem que fazer o tempo inteiro é exatamente um receio, né? Eu preciso de alguma forma estar em movimento, porque se eu não fizer, isso não vai acontecer, isso não vai ter resultado. Por quê? Na verdade, é muito mais uma mudança interna, é um respeito a você mesmo, percebendo a sua intenção, é a intenção que você coloca no projeto, no objetivo, no que você está fazendo, o valor que você coloca naquilo, do que realmente a quantidade de tempo que você fica fazendo, a exigência que você tem diante de um resultado, certo? Um lugar de cobrança de eu tenho que fazer, 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 e não percebendo que muitas vezes você faz por fazer, e muitas vezes você não faz exatamente o que é mais importante você fazer, ok? Então, assim, o movimento ele está acontecendo, esse movimento ele deve ser intencional, é sobre você perceber exatamente o que traz estagnação, e o que traz o sentimento de que eu estou fazendo exatamente algo que traz um sentimento de satisfação, né, que tem um sentido para mim, ok? E é exatamente percebendo que quando você não estiver fazendo isso, que é exatamente um propósito, uma intenção, algo alinhado e verdadeiro para você, você deve realmente se escutar, né? Você deve silenciar também e perceber que essa ação é necessária, mas a pausa também é um lugar de contemplação para você, ok? Vou clarificar essas cartas. Esse rei de pau saiu em todas as leituras. Muita energia de leão. Estamos na fase, né, dos leoninos aí. Chamando a gente para essa energia do poder pessoal mesmo, tá? De visibilidade, de autenticidade, né? A vida aqui tá pedindo pra vocês realmente que você traga mais leveza pro processo, tá? Que você faça as coisas que te trazem mais satisfação, realmente, mais prazer, né? Percebendo que coisas são essas que te alimentam, né? Que sai você sentir preenchido realmente, ok? Que você percebe que merece a sua energia, que merece o seu tempo. O que tira você um sentimento de estagnação, ou que eu não tô fazendo o que eu quero, né? Não tô realizado, né? De alguma forma eu tô estagnado. É como você se colocasse em movimento na vida. E esse movimento deve ser um movimento mais direcionado para aquilo que te completa, para aquilo que tem sentido para você, para aquilo que tem real valor para você, ok? Porque é isso que vai trazer cada vez mais uma fluidez na sua vida, um sentimento de você estar alinhado com algo que é verdadeiro com você, ok? Então fala muito de você estar direcionando os seus projetos, direcionando os seus objetivos, direcionando a sua energia, fazendo as coisas com mais intenção, com mais propósito, com mais reconhecendo o valor do que você está fazendo, ok? E percebendo que puxa você para um lugar de tipo, ai, isso aqui não é bom, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui me estagna, isso aqui de alguma forma não está alinhado comigo, certo? Ou isso aqui me desvia do meu caminho de alguma forma. Tem alguma energia voltada para isso, porque pede muito esse lugar de você trazer mais leveza, mais celebração, mais alegria por processo que você está vivendo, ok? E para isso você deve perceber exatamente o que não está alinhado com isso. O que traz para você um sentimento muitas vezes também de você, muitas vezes fazer porque simplesmente acha que tem que fazer, porque precisa de fazer, porque tem uma autocobrança, né? Uma urgência, né? Uma necessidade de algo, de um resultado. E muitas vezes você simplesmente faz por isso, mas não tem esse sentimento, essa leveza, essa entrega, certo? No movimento que você está fazendo. Se for para fazer dessa forma, para, respira, lhe dá um tempo, contempla a natureza, descansa, dorme, se escuta, tá? E volta com aquele combustível necessário para colocar o que você está sendo chamado para colocar em movimento. Eu sinto uma energia de algo que você já está movendo, que você já está fazendo, tá? E esse lugar que pede para você esse direcionamento da sua energia, esse foco, tá? É como se fosse você funilando, né? E percebendo o que é prioridade, o que fica no funil e o que não fica no funil, né? O que realmente precisa ser, né? De alguma forma retirado porque é excesso. Tanto de autocobrança, como também de pensamentos, como também de movimentos que tira você do seu foco, tá? E é muito mais uma cobrança, uma exigência, uma ansiedade por um resultado, certo? Ou uma distração do que deve ser realmente seu objetivo, ok? Então, que você traga da sua rotina, que você faça do que você está fazendo, que você faça do seu dia a dia todo um projeto de vida, tudo realmente com um propósito, com intenção, com valor genuíno, verdadeiro, tá? Onde tem entrega, onde tem sentido, onde você reconhece que você está colocando a sua energia verdadeira, a sua intenção, o seu comprometimento, mas porque é um lugar que você faz com
um verdadeiro realmente sentido. Tem muita palavra pra vocês aqui, tá? E não porque você faz por uma exigência, um excesso, né? Ou uma necessidade de fazer simplesmente por fazer, mas porque muitas vezes você está direcionando, está mudando o foco e a energia do que realmente merece o seu compromisso. Não é à toa que essa carta fala: concentre-se, concentre-se. Fazer várias coisas ao mesmo tempo pode tirar o foco da ação correta, indicar uma fuga de tarefa. Bota o pé na terra, sente a terra, né? Toma um banho sentindo um banho, tá? Traz presença pra sua vida. Eu sinto muito essa energia pra vocês. Traz mais presença, né? Fazer as coisas. Por que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô fazendo isso? Qual a intenção por trás disso? Isso realmente me aproxima disso que eu quero viver, dessa pessoa que eu quero ser, desse objetivo, tá? Se todo dia a gente se questionar, esse pensamento me faz me aproximar disso, me faz realmente me sentir em paz com o que eu sou, com o que eu estou fazendo, né? Você fala, não, não faz. Então, como é que eu tenho que pensar? Dessa forma. Essa ação, ela me aproxima desse resultado que eu quero ter, né? Ela me faz sentir que eu estou fazendo algo com sentido, né? Ela me dá prazer, certo? Ou então ela me faz, mesmo que nesse momento, né? Eu perceba que não é aquilo ainda, mas tem algo que eu percebo que eu estou aprimorando, né? Tem um propósito por eu fazer, então pronto, eu vou fazer. Senão, como é que eu posso ajustar isso? Então, tem essa análise necessária, tá? Esse lugar de você perceber o que é que tá, onde você está colocando a sua energia, por quê e como você está colocando a sua energia. E quanto mais você direcionar a sua energia de uma forma leve, né, de uma forma intuitiva, de uma forma presente, consciente, com intenção e propósito, mais você vai ver as coisas se materializando, certo? A coisa ganhando forma e um sentimento de satisfação, de leveza, né, de realização, que não é sobre só um resultado, mas uma realização diária, né, um sentimento de, ok, hoje eu concluí essa etapa, hoje eu consegui concluir isso, hoje eu consegui fazer isso, sabe? Mas não sobre a quantidade, mas sobre a qualidade do que você está fazendo, mas um sentimento de realmente de plenitude para você vai acontecer, ok? Então é você realmente trazer leveza, trazer uma entrega pro processo de vocês, ok? Colocar amor, colocar sentimento, colocar realmente, né, intenção verdadeira nisso, ok? E percebendo de que você já está muito pronto para o que você está fazendo, né? Um rei de ouro, uma energia de que eu simplesmente estou ali usando tudo que eu tenho nesse momento e fazendo esse movimento, né, cada vez mais intencional, né, com o pé no chão, né, com firmeza, né, com valor, com intenção. E percebendo que isso aqui não tem como não se manifestar de uma forma positiva para você, ok? Então é foco no objetivo, perceba quais são as suas prioridades, como é que você usa o seu tempo, respeite o seu ritmo, escute o seu coração, ok? O que é excesso de pensamento de ação, tira do seu caminho. E perceba que também é uma energia de você trazer um respeito ao seu tempo, ao seu corpo, tá? Ao seu ritmo, ok? E muitas vezes também perceber que descansar exatamente uma energia que faz você mostrar que você confia no resultado. Porque quando você está muito em ação e só por fazer, é porque você não está confiando de que o que você é, o que você está fazendo é o suficiente. E que muito mais do que você simplesmente fazer um movimento, é a intenção que você está fazendo, é a frequência que você está colocando nisso, é o que você está emanando, tá? E uma energia, a partir desse alinhamento, voltará muito positivo para você, ok? Mensagem final. A carta caiu no chão. Um pedido muito forte de leveza para vocês mesmos, tá? De fazer esse caminho ser um caminho mais leve, ok? De você ditar um caminho e seguir esse lugar, seguir esse caminho, honrar essa verdade, honrar essa voz interior. Pede para que você viva esse equilíbrio, tá? Tome essas decisões que serão muito importantes para você. Avaliar o que vale a pena a sua energia, o que não vale. As parcerias também, que vale a pena a sua energia, o que não vale. O que distrai você, o que distancia você, né? O que de alguma forma pode afastar você dos seus objetivos. É momento de você avaliar se vale a pena a sua energia. Isso eu falo de parcerias, que podem também ser o momento de você avaliar algumas parcerias na vida de vocês, ok? Isso eu falo também de alguns hábitos que você pode ter. Algumas autocobranças também que você pode ter. Ter muito um equilíbrio entre ação e não ação, respeito ao movimento ao seu tempo, ok? Um lugar de você colocar alguns limites entre algumas coisas que você faz. E muitas vezes você se sacrifica para o outro, faz muitas coisas para o outro, usa o seu tempo, muita energia para fora, tá? E a vida falando, volta-se para dentro, né? O que faz sentido para você?
o que realmente merece a sua energia, o que você quer mover, tá? O que realmente traz leveza, sentimento de que, olha, eu tô fazendo isso, e eu tô realizado com isso faz sentido pra mim, isso tem uma intenção verdadeira, e o que você faz para agradar, né? Muitas vezes renunciando o que é prioridade para você, ok? Muitas vezes também faz exatamente por uma autocobrança e renuncia muitas vezes um tempo que você pode ter de você com você, de escuta, de descanso, tá? De calmaria, tá? E um movimento muito mais leve que você deve colocar. Aqui pede muito esse lugar para você, ok? Se mova-se com confiança, com leveza. Confie no movimento que você está fazendo. Confie nas coisas que está chegando para você, ok? A energia é muito de você estar realmente colocando um movimento, muitas vezes pode falar de um movimento excessivo, tanto de você colocando muita energia para fora, para outras pessoas, renunciando muitas coisas suas, tá? Adiando muitos compromissos seus, ou muitas vezes fazendo em excesso, certo? E esse excesso faz você muitas vezes não focar naquilo que é prioridade, né? E não só em um lugar de um projeto único que você tenha, mas no seu dia a dia, percebendo quais são as suas maiores prioridades, tá? Isso será um divisor de águas para vocês, que trará uma grande leveza. Isso trará uma fluidez na sua vida, no seu tempo, no seu ritmo. E as coisas vão se mover muito mais rápido, muito mais leve, tá? Do que você imagina quando você perceber e olhar exatamente onde você deve direcionar a sua energia, o que você deve renunciar, o que deve sair do seu campo, pessoas, situações, hábitos, certo? Ou forma de fazer, que muito mais quando você para, analisa e fala, ok, quando eu faço isso, eu fico realizado, satisfeito. Quando eu faço dessa forma, isso tem sentido, isso tem por que eu fazer, isso me distrai, isso desvia no meu caminho. Quando você filtrar isso, você vai perceber o que vai ficar necessário. E é a partir desse necessário que as coisas cada vez vão ganhar forma e principalmente um movimento interno muito positivo de leveza e fluidez e um movimento externo também, onde as coisas que você estava controlando ou as coisas que você estava adiando, muitas vezes é exatamente o que estava trazendo um sentimento de estagnação, de trava, de limitação ou de atraso na vida de vocês, ok? Depois dessa energia, tudo se move levemente, fluidamente e você vai perceber, tá? Que você simplesmente só estava sendo chamado a respeitar seu tempo, seu ritmo e realmente escolher o que é prioridade para você, tá? Porque você está cada vez mais construindo algo que é valioso, grandioso e que trará estabilidade, estrutura, conforto e movimento positivo na vida de vocês, ok? A partir de uma energia muito de que você está conquistando coisas sólidas. Nada é passageiro aqui. O que está ficando é exatamente o que tem que ficar, que trará exatamente a estrutura na sua vida e muito crescimento material e muito sentimento também de você estar exatamente afirmando essa energia dentro de você, tá? Desse rei de ouros. Uma energia de uma pessoa que conquistou tudo por mérito, mas que também viveu o prazer da jornada e que fez exatamente aquilo que tinha real valor para ele, tá? Não simplesmente por fazer e não simplesmente para agradar o outro e muitas vezes renunciar àquilo que é prioridade para você, ok? É isso que eu tenho pra vocês, espero demais ter ajudado. Gratidão imensa. A gente se vê no próximo vídeo.